Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que rende até em mesa de bar, o IPO do Nubank, essa empresa que é uma das queridinhas do nosso mercado, que também tem vários detratores, e nós queremos os dois públicos aqui para comentar, e eu quero saber desde já a sua opinião. O IPO do Nubank vai fazer do roxinho uma empresa gigantesca ou vai ser uma frustração gigantesca? Para ajudar a gente aqui a falar um pouquinho mais sobre isso, está o Jader Lazzarini, que é nosso repórter do Suno Notícias. Ele já vai entrar para conversar com a gente. Mas antes do Jader entrar, eu queria destacar para vocês alguns pontos que estão aqui, que são o esteio da nossa discussão. Primeiro, nessa semana que passou agora, o Nubank reportou o seu primeiro lucro. Pois é, uma das coisas que faz com que muita gente no mercado fique com o pé atrás dessas empresas do setor tecnologia, inclusive as fintechs, é que elas tardam a manifestar os seus primeiros lucros. Com o Nubank não foi diferente, mas o primeiro já saiu. A fila começou a ser puxada. Nessa semana, o Nubank informou que teve um lucro de 76 milhões de reais entre os meses de janeiro e junho deste ano. Tá? O lucro do semestre foi de 76 milhões de reais, e no mesmo período do ano passado tinha havido um prejuízo líquido de 95 milhões de reais. Foi revertido, então. Essa notícia alimenta as expectativas justamente com o IPO do Nubank, que deve acontecer nos próximos meses lá nos Estados Unidos. O Nubank deve ser mais uma das empresas brasileiras a se juntar à Nasdaq, assim como já aconteceu com outras empresas aqui brazucas, como a XP Investimentos e também a Stone. Um dos pontos mais polêmicos disso é que o Nubank não esconde para ninguém que quer um valuation bem alto, um valor de mercado que poderia chegar até 100 bilhões de reais, 500 bilhões, aliás, 100 bilhões de dólares, são mais de 500 bilhões de reais, quase mais de meio trilhão de reais. Será que vale tudo isso o banco roxinho? Vamos ver o que é que o Jader tem para dizer a esse respeito, só para destacar que se esses 100 bilhões de dólares forem de fato verificados nesse IPO, nesse valuation gerado pelo IPO, seria mais do que o valor de mercado do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil juntos. Ainda sobraria um pedaço lá. É muita grana, meu amigo. Vamos lá, Jader, você está me ouvindo? Bem-vindo para a nossa live mais uma vez. Muito obrigado pela nossa conversa aqui. Valeu por atender o nosso pedido mais uma vez. Fala, pessoal. Fala, Greg. Prazer estar aqui novamente. Vamos bater um papo sobre Nubank hoje. Vamos sim. Inclusive, o Jader está aqui mais uma vez porque ele fez um especial sobre essa questão do IPO do Nubank, né? Primeiro, Jader, eu queria que você me dissesse, a partir das suas leituras, das suas entrevistas e tal, por que o mercado, parte do mercado, tem tanto pé atrás com o Nubank? Greg, essa dúvida que surge no mercado, esse pé atrás, como você diz respeito, de fato, ao valuation, como você citou. O valuation que o Nubank está buscando é de 75 bilhões de dólares a 100 bilhões de dólares. É bom que se diga, que a gente faça uma ponderação, que esse valor máximo seria atingido ali no médio prazo, um pouco depois do Nubank entregar as expectativas, passada a volatilidade do IPO, né, a mídia, nós falamos sobre o valor cheio ali em seguida ao IPO, mas na verdade o mercado trabalha com esse número um pouco mais para frente. Mesmo assim, é um valor muito, muito alto. Como você disse, o Nubank seria a empresa mais valiosa junto do que Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ainda levaria metade do Santander. Então é muita grana, como você falou. Aqui no Brasil, ela é uma empresa puramente brasileira, ela tem operação no México e na Colômbia também, mas aqui no Brasil ela valeria somente menos que a Vale. Vale ressaltar que a Vale, no ano passado, registrou um lucro de 26 bilhões de reais, enquanto o Nubank deu prejuízo. Então, o pé atrás vai muito em relação a esse valuation. O Nubank quer abrir capital lá nos Estados Unidos justamente por causa disso, né? Da Nasdaq, as empresas chegam lá, XP, Stone, várias empresas já fizeram essa escolha, porque o valuation lá é mais favorável às empresas, elas levantam mais capital. Então, a dúvida que fica no mercado, e são alguns investidores, alguns especialistas que eu conversei para essa matéria, em relação ao preço que se paga muito na frente da entrega. Sim, é uma promessa, assim, né? Porque, de fato, é muito impressionante você falar, beleza, ele vai valer mais ou menos o que vale a Vale hoje. A Vale tem um lucro de 26 bilhões de reais, e o Nubank teve o seu primeiro lucro agora, no primeiro semestre. É um lucrinho, né? Se a gente for comparar com a Vale, por exemplo, 76 milhões de reais, né? É quase nada.
é pinga. Mas já que a gente está falando desse processo, o que esse primeiro lucro da história do Nubank, que bem às vésperas do IPO, representa para a empresa e para quem está acompanhando e gostaria de ser investidor dela? Alguns investidores que eu conversei, que eles estão positivos, é que o Nubank mostra que esse lucro está na mão deles, ou seja, eles podem começar a lucrar simplesmente quando eles quiserem. O Nubank, em algumas outras ocasiões, já falou que era uma preferência, ou seja, era uma escolha estar dando prejuízo em prol do crescimento, em prol da expansão da base de clientes, em prol da expansão geográfica de atuação, também da expansão do número de produtos, enfim, o escopo do Nubank precisava desse dinheiro para sobreviver. E agora parece que eles estão começando a dar lucro, né? Alguns investidores que eu conversei, que eles estão favoráveis, eles dizem que o Nubank está ampliando a sua gama de produtos e alguns produtos, inclusive, são mais caros do que os bancões, né? Só que aí vem embalado em um produto bonitinho, roxinho, né? Vem como uma nova experiência, ou seja, não é um produto financeiro simplesmente, né? É mais fácil de acessar, é mais intuitivo, é mais legal, né? Se você ligar no Nubank, banco, mas não é banco, né? Tem um pouco. Exato. Dessa... E por vir nessa embalagem bonitinha, mais fácil, tá ali na palma da mão, fácil para conseguir ter acesso a empréstimos, que é um produto que eles têm agora e é muito intuitivo ali no aplicativo para você contrair, acaba gerando uma receita, uma intermediação financeira ali, que vai gerando esse volume muito grande. Intermediação financeira, por exemplo, no primeiro semestre foi de 4 bilhões de reais, alta de 91% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, essa questão de se colocar como uma empresa diferente, embora ainda bancária, tem trazido resultados e o Nubank começou a mostrar agora um primeiro lucro. Porém, uma das questões que defendem esse valuation bem grande diz respeito a exatamente essa diferença entre empresa de tecnologia e empresa, um banco, né, um setor bancário. Alguns investidores dizem que é exatamente isso. O Nubank está sendo vendido como uma empresa de tecnologia e não necessariamente um banco, né? Uma empresa que competiria diretamente com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, embora... Então, ele estaria mais próximo da dinâmica de valores entregues, por exemplo, pela Uber, né? Acho que é o exemplo mais clássico da nova economia, de fintechs e tal, que deu prejuízo durante muitos anos, acho que ainda dá, tem toda essa questão da Uber, do que de um banco, porque acho que o investidor está muito acostumado com a ideia de que banco dá lucro, né? Basicamente, esse é quase que um lema, assim, banco dá lucro, né? Se deu mais lucro do que banco, é quase que uma expressão popular. E um banco que não dá lucro soa muito estranho, mas pelo que eu estou entendendo, e me corrija se eu estiver entendendo errado, o mercado, na verdade, quando está olhando para o Nubank, está olhando mais como quem olha para um Uber do que como quem olha para um Itaú, para um Bradesco. Com certeza, com toda certeza, Greg. Esse é um dos motivos, inclusive, ela abrir capital lá na Nasdaq, que ela levanta mais capital lá, que isso é mais normal, que a gente vê com empresas com múltiplos esticadíssimos, é o caso da Tesla, por exemplo. A bolsa da tecnologia em Nova York. Exato, é o celeiro da tecnologia lá nos Estados Unidos, né? A Tesla é um caso bem semelhante. A Tesla, junto com as maiores montadoras do mundo, cerca de 10 montadoras a gente consegue colocar nesse grupo, que é Honda, Toyota, Ford, ela vale mais que todas juntas, cerca de 800 bilhões de dólares é o valor de mercado dela. Então, é um caso que é similar. O Nubank entraria no mercado como tecnologia, como banco, teria essa mescla aí. E aí, o que dizem os investidores positivos também é que o Nubank entrou no mercado muito cedo, ou seja, aqui no Brasil ele começou a operar em 2013, ele foi fundado em 2013 em São Paulo, e aí ele conseguiu pegar esse momento de entrada de fintech, de mudança do ambiente regulatório bancário aqui no Brasil. O Banco Inter veio depois, o Banco Pan, obviamente, também veio depois, existem alguns outros players agora, mas ele está muito na frente, né, em termos de tecnologia, em termos de número de clientes. O Banco Inter tem 14 milhões de clientes, o Nubank agora reportou 41 milhões de clientes só no Brasil. Então, é um crescimento que os investidores que se mostram-se positivos em relação ao Nubank, colocam esse argumento. E hoje o Nubank tem vários produtos, então, né? Você chegou a mencionar isso, porque tem muita gente que ainda enxerga o Nubank só como aquela empresa do cartão roxinho. Pelo que você está me falando, o Nubank é bem mais do que um cartão roxinho, né? Tem muitos outros produtos que podem aumentar trazer lucros, oferir lucros maiores mais adiante. Essa é a expectativa. Exato. Como eu falei, eles têm a opção de empréstimos agora,
No ano passado eles compraram a Easy Invest, que se transformou em Nu Invest agora nos últimos meses, entrando no mercado de investimentos, e eles estão com uns produtos de seguros também, que com escala, que é o que eles têm, ou pelo menos eles prometem e mostram poder alcançar, é muito rentável. Eles têm aumentado essa gama de produtos, inclusive um dos investidores, dos especialistas que eu conversei, coloca o Nubank como um top pick dos bancos digitais, mesmo que não seja listado ainda. A gente imagina que vai ser listado até o final do ano, começo do ano que vem lá nos Estados Unidos, e tem essa dinâmica dos produtos que ele coloca como uma das razões por ser top pick. A questão contrária, Greg, diz respeito ao valuation de fato. A gente está falando um pouco sobre o Banco Inter aqui, que talvez seja o balizador que a gente pode utilizar, né, que é o banco digital mais próximo do Nubank aqui no Brasil. O Banco Inter tem 14 milhões de clientes, já vem mostrando lucro há algum tempo, só que o Banco Inter é negociado a 1.500 vezes preço-lucro. Ou seja, se o investidor comprasse o Banco Inter agora, ele teria que esperar supostamente 1,5 milênio para esse investimento retornar em forma de lucro por ação, ou seja, é um múltiplo esticadíssimo. A gente pode inferir com isso, né, que o Nubank virá muito mais caro do que o Banco Inter. Preço-lucro talvez não seja a melhor métrica de você mensurar um banco digital. Existem algumas outras métricas, como o custo de aquisição de clientes, que é o CAC. Existem algumas outras métricas de crescimento também. O Banco Inter tem um marketplace, por exemplo, enfim. Existem algumas outras métricas, mas isso mostra que o Banco Inter e o Nubank, na verdade, estão muito caros, né? A ideia, basicamente, a palavra, pelo que eu estou entendendo na nossa conversa, é escala, né? É a capacidade de desenvolver tecnologia e ampliar essa escala, inclusive internacionalmente falando. Exato, é internacional, porque o Nubank agora ele opera no Brasil majoritariamente, mas ele tem operações no México e na Colômbia também, e ele tem ampliado essa atuação tanto em termos de produtos, como a gente estava conversando aqui, como em termos de geografia. O que os investidores positivos, otimistas, eles falam é que o Nubank quer crescer, e ao longo disso ir aumentando sua rentabilidade, e lá na frente, quando eventualmente ele se tornar um banco do tamanho de um Bradesco, do tamanho de um Itaú, que a gente não sabe quanto vai demorar, mas lá na frente ele vai estar lucrando mais e com um custo de capital, com uma base muito mais enxuta, ou seja, vai sobrar mais dinheiro para os acionistas, quando abrir capital, e para a empresa como um todo, né? Ela vai se tornar uma empresa com potencial tamanho desses bancões, só que uma estrutura muito menor. Não tem agências, por exemplo, né? A gente sabe que os grandes bancos aqui no Brasil têm milhares de agências e tem uma dificuldade muito grande de fechar essas agências ou encurtar esses custos. O Itaú é o maior exemplo. O Bradesco tem conseguido diminuir um pouco esse tipo de despesa, mas os bancões eles têm essa dificuldade. E a ideia é que o Nubank cresça, tenha essa escala, como você citou, ampliando os produtos, ampliando a operação fora do Brasil também, e lá na frente comece a reportar os resultados, voltando esse capital investido pelos acionistas, com uma base muito grande de clientes e também com o custo de capital muito mais enxuto. Esse lá na frente, imagino que não sejam os 1.500 anos, que seriam, no caso, né, considerando a relação lucro, ação do Banco Inter, né? Mas tem uma estimativa disso? A gente está falando de 10, 15 anos, ou ninguém fala desses prazos? Porque isso também é uma coisa que assusta o investidor, né? Beleza, eu posso até entender o modelo de negócio, entender a característica de ser escalável, o domínio tecnológico, os menores custos do que os seus concorrentes tradicionais e tal, ok. Mas quando que faz essa virada para realmente conseguir lucros muito grandes, reverter dividendos muito grandes para os seus investidores? Isso é algo que dá para mensurar de alguma maneira ou ninguém fala sobre isso? É muito difícil, né? Como eu te falei, né? O preço-lucro, que é o múltiplo que eu dei o exemplo aqui, ele nem é o melhor para analisar esse tipo de empresa de crescimento, porque o múltiplo fica muito esticado. Empresas que dão prejuízo, como a Tesla por muito tempo, ela tinha um preço-lucro negativo, então era completamente inviável de utilizar esse múltiplo para análise dessa companhia. É muito difícil de mensurar em quanto tempo isso seria possível, né, dela se transformar no tamanho de um bancão e começar a trazer de volta os investimentos por meio de dividendos e tudo mais,
porque ela se coloca no âmbito de tecnologia. E de tecnologia, daqui para o ano que vem pode mudar muita coisa. 8 anos atrás, o Nubank nem existia, e agora a gente já está falando de uma empresa que pode atingir R$500 bilhão de valor de mercado. Então, existem algumas projeções, o Banco Inter talvez, não me lembro agora os números exatamente, mas ele pode ter algum guidance. Os bancões têm os guidance também. Claro que no caso deles é mais fácil de fazer, mas nos bancos digitais eles têm algumas projeções, talvez, de continuidade, aumento do crescimento dessa base de clientes. Também eles podem falar que eles querem aumentar a operação deles por meio de M&As, né, fusões e aquisições, o que faria com que a potencial receita fosse maior e, consequentemente, o lucro também, mas traçar planos de longuíssimo prazo assim nesse ambiente de tecnologia é muito difícil. E uma última pergunta para encerrar nossa conversa aqui, Jader. Uma coisa bem interessante que os investidores sempre se lembram quando falam do Nubank é o aporte do Warren Buffett, né? A Berkshire Hathaway colocou $500 milhões no Nubank, numa época quando falava-se de valuation muito menor do que esses $100 bilhões que a gente está falando agora. Como que o investidor tende a interpretar esse movimento de um dos magos, né? Um dos caras que é a maior referência global assim, do setor de finanças, né? Será que o fato do Warren Buffett ter visto alguma coisa faz com que os investidores por si só falam, quer saber? Eu vou apostar junto com ele? Essa é uma pergunta que é feita constantemente desde junho, quando foi feito o aporte ali. Vai ressaltar alguns pontos, né? O aporte do Warren Buffett foi feito de $500 milhões no Nubank. Isso, em relação ao portfólio inteiro da empresa, é muito pequeno, né? Ou seja, ele está sendo condizente ali do que ele pregou a vida inteira, que é correr risco com um percentual muito pequeno da carteira dele. Então, sim, eu imagino que ele esteja correndo risco ali. Outro ponto que é importante de se falar também é que, quando ele fez esse aporte, o valor de mercado do Nubank era estimado em 25 a 30 bilhões de dólares. De lá para cá, esse valor deve ter aumentado, ou seja, para chegar aos 100 bilhões de dólares que o próprio banco, o Nubank diz, aumentou em 4 vezes. De se pensar o que o Nubank entregou 4 vezes mais para que esse valor faça algum sentido. Às vezes, o valor de mercado, a avaliação do banco, pode ter corrido mais rápido do que as próprias entregas. Esse é o ponto de atenção que os investidores têm, que eles sempre perguntam para a gente. Um outro ponto também é que o Warren Buffett é um dos responsáveis pela Berkshire Hathaway, junto com o Charlie Munger, só que ele não é o único dos responsáveis. Existe uma série de gestores ali, gestores mais novos, gestores que estão mais aptos a correr risco, que eles têm uma visão diferente de tecnologia. Por exemplo, a maior posição da Berkshire Hathaway hoje é a Apple, uma empresa de tecnologia, embora fundada ali na década de 70. Então, existem vários pontos para a gente analisar esse investimento do Warren Buffett no Nubank. É um ponto positivo, porque ele não vai colocar dinheiro onde ele não acredita, onde ele vê que não existe potencial. Lógico que ele acredita na empresa, porque o capital dele e dos investidores estão ali. Mas existem alguns pontos para a gente observar. Essa briga entre value investors e growth investors, né? São duas gerações diferentes, digamos assim, que conversam sobre esse assunto, mas no final é o valor, né? Não importa o quanto de crescimento está embutido ou não, se é uma empresa que paga dividendos ou não, o que importa é pagar menos pelo que a empresa de fato vale. E essa é a dúvida que existe no Nubank. Perfeito. Jader, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter atendido aos nossos apelos aqui. Parabéns pela matéria. A matéria está na descrição do vídeo aqui, inclusive, pessoal. Está bem detalhada, tá, 10 de 10. Obrigado, Jader. Bom descanso para você. Valeu, Greg. Valeu, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu um pouquinho mais com esse conteúdo, não se esquece, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, tá? Manda nos grupos de Zap aí, vai que vai, na paz. Se você está chegando no nosso canal agora, se inscreve nele, ativa suas notificações e a gente vai junto aprendendo mais sobre o mundo dos investimentos. Não se esqueça, inclusive, que aqui no Suno Notícias nós temos as nossas lives todos os dias, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Obrigado, até mais.